Bíblia, capítulo 34. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. O registro que este capítulo do livro de Êxodo traz está contida uma palavra na qual eu creio que Deus há de nos dirigir neste novo ano que está prestes a iniciar. Cada ano temos nos orientado por uma palavra. Neste ano que se encerra, Deus nos falou sobre provisões, de que Ele traria provisões sobre nós, de que Ele haveria de prover em todas as áreas das nossas vidas. E assim nós vimos aqui os testemunhos daquilo que Deus fez e das maravilhas que Deus operou nas nossas vidas ao longo deste ano, coisas que podem parecer pequenas para alguns, insignificantes até mesmo para outros, mas de fato foram experiências que marcaram as nossas vidas ao longo deste ano. E eu sei, amados, que aquilo que Deus prometeu, como nós ouvimos ontem aqui, Deus cumpre as suas palavras, nenhuma das palavras do Senhor cairão no esquecimento, porque Deus as cumpre. E é interessante, amados, porque é algo que Deus tem falado já há algum tempo ao meu coração, e de certo modo eu relutei por estar refletindo e pensando em outras palavras com as quais Deus também tem falado, mas uma palavra que está nesse texto que nós leremos a seguir marcou muito a minha vida, e eu creio que é uma experiência na qual Deus quer nos conduzir ao longo deste novo ano que está se aproximando. Este capítulo, como eu mencionei, fala de um momento da vida do povo de Deus, o povo de Israel, que havia saído, entrado numa jornada, numa caminhada, e é o retrato das nossas vidas, que também estamos numa jornada, estamos numa caminhada. O ano que se termina, que finaliza hoje, e o próximo ano que se inicia, são apenas ciclos nas nossas vidas de um projeto, de uma jornada longa
tinha para o seu povo. Mas quando Moisés chegou no arraial onde estava o povo havia se corrompido. O povo cansou de esperar, porque Moisés, afinal de contas, ficou tantos dias no monte que o povo entendeu que Moisés tinha até morrido, provavelmente. Eles pensaram: Moisés acho que não volta mais naquele lugar. E o povo havia construído um bezerro de ouro para adorar. Eles pegaram, as mulheres pegaram dos seus brincos, dos seus colares, dos seus pendentes, os homens pegaram dos seus anéis, e todo o ouro que eles tinham, eles ofereceram a um artífice que derreteu aquele ouro e construiu um bezerro para que fosse a representação de Deus, para que eles pudessem adorar e cultuar. E quando Moisés desceu do monte, ele viu o povo se corromper, o povo havia perdido a fé, perdido a esperança, porque parece que passou muito tempo e Deus não respondeu, Moisés não voltou, e eles se desesperaram, se entristeceram e se desestimularam a fé, e então fizeram um bezerro. E eles fizeram aquele bezerro, e quando Moisés desceu do monte, viu aquele povo prostrado aos pés, à volta de um bezerro de ouro, um objeto, a imagem de um animal, como se aquele animal fosse Deus ou representasse Deus. E Moisés ficou muito decepcionado, e mais do que decepcionado, Moisés ficou irado, e ele jogou aquelas tábuas de pedra contra o chão, e elas se despedaçaram. Moisés ficou irado, Moisés disse para Deus que estava desgostoso com aquele povo, estava revoltado com aquele povo, porque o povo havia negado a Deus, havia ido por um caminho que Deus havia condenado e tantas vezes falado, inclusive era o que Moisés trazia escrito naquelas tábuas de pedras: não terás outro Deus ou outros deuses diante de ti, não te curvarás a imagens de escultura. Moisés se irritou e ele quebrou e despedaçou aquelas pedras. O povo está com crise, e talvez na nossa vida, na nossa caminhada, o tempo acaba trazendo sobre nós crises, porque parece que Deus não fala, Deus não age, Deus não responde, parece que nunca vamos alcançar aquilo que estamos esperando de Deus. E muitas vezes nós escolhemos o mesmo caminho que aquele povo escolheu. Escolhemos o caminho que, ao invés de nos levar a Deus, nos afasta de Deus. Elegemos em nossas vidas ídolos, não talvez uma imagem de gesso ou de barro, ou de pedra ou de ouro, diante da qual nos encurvamos, mas elegemos ídolos em nossos corações, ídolos que tomam o lugar de Deus nas nossas vidas, ídolos que merecem da nossa parte mais reverência do que Deus, ídolos que talvez ele pode ser materializado em objetos. Muitas vezes ídolos que não estão materializados, não são palpáveis, ídolos dos nossos sentimentos, mas muitas vezes esses ídolos são palpáveis, estão materializados, talvez na nossa casa, os nossos bens, às vezes a nossa própria família, muitas vezes objetos que deveriam ser para o nosso deleite, deveriam ser para a nossa distração, deveriam ser objetos que poderiam ser usados como entretenimento. De repente ele vira um ídolo na nossa vida, e objetos que podem ser um computador, uma televisão, um carro, coisas que deveriam ser algo para o nosso deleite, para nós dominarmos sobre aquilo, e ficamos dominados porque ocupa o lugar de Deus na nossa vida. E aí, muitas vezes, como aquele povo, nós nos pegamos prostrados, adorando algo que não é Deus. Mas não somos tão ignorantes diante de uma televisão, ou diante de um computador, ou diante de um carro, ajoelhar e dizer: ó, você é o meu Deus. Nós somos tão ignorantes. Será? Porque muitas vezes o nosso coração está tão ligado àqueles ídolos que Deus deixou de ser prioridade na nossa vida. Deus deixou de ser o primeiro lugar na nossa vida. Às vezes, esse ídolo, mencionei, ele não está materializado. Muitas vezes está materializado em uma pessoa, é o filho, é o marido. E Deus havia dito para Moisés coisas tão maravilhosas que Moisés
viu aquela cena e ele quebra todas aquelas tábuas. Eu quero que você preste atenção a isso. O povo estava em crise na sua fé. Estava em crise. Veja bem, eles não viraram as costas. Eles não se tornaram ateus. Eles apenas disseram: Moisés demorou muito. Pensamos que Moisés não viria mais. Então nós pedimos que se construísse um objeto que pudesse representar a nossa fé. Sabe, irmão, ter um ídolo não significa estar desviado. Nós podemos estar na casa de Deus, podemos estar nos cultos, podemos ser obreiros na casa de Deus e ter ídolos em nossas vidas. Alguém pensa, alguém que tem um ídolo está desviado. Não. O povo estava em crise. Havia uma crise. Moisés ficou desesperado, irritado, porque ele viu tantas coisas que Deus fez. Ele se lembrou de tantas palavras que Deus havia falado, e Moisés quebrou aquelas tábuas. Moisés chegou a um ponto que ele disse: Senhor, eu não quero mais conduzir este povo. Imagine, Moisés, o líder, o pastor daquele povo, daquele rebanho, disse para Deus: eu não quero mais. Eu não quero mais, Senhor, estar à frente desse povo. É demais para mim. É demais ver rebelião, ingratidão. É demais, eu não consigo mais. Mas, amados, o que acontece nesse capítulo 34 é algo extraordinário. Porque quando há uma crise, quando o povo estava deliberadamente e espontaneamente se afastando de Deus, Deus chama Moisés e fala para Moisés: Moisés, eu quero que você lapide, você lave 2 tábuas de pedras novamente, como as primeiras que você fez. Quero também, Moisés, que você suba ao monte como você subiu da primeira vez. Porque eu vou escrever as mesmas palavras que eu havia escrito naquela primeira ou nas primeiras tábuas, e eu vou escrevê-las novamente, Moisés. Eu quero novamente entregar a você, para que você traga ao povo. Amados, quando o povo estava se afastando de Deus, quando o povo estava tomando um caminho que os levava para longe de Deus, o próprio Deus falou: não, vem cá, eu quero trazer o meu povo para perto de mim novamente. Quando nós estamos em crise, e se você está vivendo uma crise, eu quero dizer para você que não é iniciativa sua buscar a Deus, é Deus quem diz: eu estou chamando você de novo para perto de mim. Deus disse para Moisés: faz tudo de novo como você fez, Moisés, e eu vou escrever nestas tábuas os meus estatutos, a minha palavra, as minhas leis. E assim Moisés subiu ao monte, e novamente Deus esculpiu com o seu próprio dedo as palavras da lei, da mesma maneira como ele havia escrito e dito no passado. Moisés então recebe de Deus aquelas tábuas de pedra com o que Deus havia ali escrito. Versículo 8 do capítulo 34. E imediatamente, encurvando Moisés para a terra, o adorou e disse: Senhor, se achei graça aos teus olhos, segue conosco, ou em nosso meio, porque este povo é de dura serviço, é um povo difícil de se converter, mas perdoa a iniquidade e o nosso pecado e torna-nos por tua herança. Moisés então começa a dizer: Senhor, o povo no meio do qual eu estou é um povo de dura serviço, é um povo de coração duro, é difícil de se converter, mas não se afaste de nós, não nos deixe prosseguir na caminhada sozinhos, perdoa os nossos pecados. Versículo 10. Eis a resposta de Deus. Então disse: eis que faço uma aliança diante de todo o teu povo,
e farei maravilhas que nunca se fizeram em toda a terra, nem entre nação alguma, de maneira que todo este povo, em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço contigo. Quando o povo havia tomado esta decisão, a atitude de se afastar de Deus, Moisés despedaçou as pedras nas quais continham a lei. Deus se voltou para aquele povo novamente com misericórdia. E este versículo 10, eu creio piamente, irmãos, que é uma palavra que Deus quer colocar em nosso coração, imprimir na nossa mente e nos ensinar ao longo deste ano de 2013 que se inicia daqui a instantes. Deus disse a Moisés: eis que eu faço uma aliança convosco. Quando o povo havia se afastado de Deus, Deus chamou o povo para perto dele novamente para dizer: eu quero fazer uma aliança com você. Irmãos, isso é maravilhoso, porque não foi o povo que disse: Senhor, eu estou aqui para fazer uma aliança contigo. Foi Deus quem disse ao povo: eu quero fazer uma aliança com você. Mesmo que você tenha se desestimulado na fé, mesmo que você tenha perdido a esperança, mesmo que você tenha perdido a alegria de me servir, mesmo que você tenha perdido o entusiasmo, mesmo que você tenha se desesperado porque passou muito tempo, eu não vou levar em conta o que você fez, e eu estou te convocando, e eu creio que Deus está chamando a comunidade de Salém, porque creio que nós estamos vivendo algo semelhante que aquele povo estava vivendo, e Deus está dizendo para nós neste ano de 2013: eu quero fazer uma aliança com você novamente, eu quero ter aliança com você. Aquelas etapas de metas que foram quebradas, eu vou fazer tudo novo, eu vou escrever tudo novo, porque eu quero andar em aliança com você. Eis que eu farei aliança com o meu povo novamente. Meu irmão e minha irmã, a palavra que Deus tem para nós neste ano de 2013 é que nós vamos andar em aliança com Ele. Ah, mas eu andei em caminhos, eu me afastei, eu também não me afastei da igreja, mas me afastei de Deus no meu coração. Ele viu tudo isso, Ele sabe de tudo isso, mas Ele está te chamando para ter aliança com você. E Ele não esperou que nós tivéssemos uma atitude, Ele não esperou que nós o procurássemos. Foi Ele quem disse: vem, Moisés, para o monte, que eu vou entregar novamente os meus estatutos nas tuas mãos, porque eu quero ter aliança com o meu povo. E olha o que Deus diz, meu irmão e minha irmã, presta atenção ao que Deus disse a Moisés. Então lhe disse: eis que faço uma aliança diante de todo o povo, e farei maravilhas que nunca se fizeram em toda a terra. Meu irmão e minha irmã, Deus está dizendo para nós que Ele vai operar maravilhas nas nossas vidas neste ano, maravilhas que
ainda vai viver. Amém? Você ainda vai viver o melhor de Deus na sua experiência. Ah, mas eu já experimentei. Aqui a Aninha falou assim: Deus fez tantas coisas, eu vou contar só 3. A Jaqueline disse: Deus fez muitas coisas, eu vou tentar resumir. Eu vou resumir. Pois bem, o melhor de Deus, Ele ainda fará nas nossas vidas. Sabe, se você falar, Deus fez muitas coisas, é palavra viva para cada um de nós, para esta igreja, para a igreja que está lá em Pouso Alegre. Eu vou fazer maravilhas como nunca foi feita em toda a terra. Deus disse que fará isso na vida do seu povo, e Deus disse mais. Ainda nesse versículo 10, Deus disse mais: maravilhas que nunca se fizeram em toda a terra, nem inclinação alguma, de maneira que todo este povo em cujo meio tu estás veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que eu faço contigo. Irmãos, o que Deus